A gente tem falado o quanto os produtores nacionais de frango adotam de protocolos extremamente rígidos de controle sanitário. Isso justamente para evitar a contaminação, mas não só a contaminação, como a disseminação também das doenças. Só que falhas ou situações imprevistas podem acontecer até nos protocolos mais seguros, ainda mais no momento em que o meio ambiente anda tão vulnerável. É sobre isso que a gente conversa agora com o nosso analista de clima e meio ambiente, o nosso professor Pedro Cortes. Oi, Pedro, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Que bom tê-lo aqui conosco, Pedro. A gripe aviária se espalhou no mundo, há países com casos bastante alarmantes, como é o caso dos Estados Unidos, né? Veja, nós temos um mapa que mostra a evolução dos casos de ocorrência dessa gripe em pessoas, né, pessoas que manusearam diretamente as produções, né, as granjas, desde o final do século passado até fevereiro deste ano. E repare que boa parte dos casos está concentrada no Sudeste Asiático, na Ásia, né? Mas isso em pessoas? Em pessoas, tá, pessoas afetadas. Existe a possibilidade de subnotificação, então os casos podem ser ainda maiores. Quando a gente chega no final já da década anterior, nós temos os Estados Unidos, Alasca sendo afetado. Então, nós temos inicialmente a doença se difundindo mais aqui na Ásia, Sudeste Asiático e também no Egito, também Austrália, mas depois, pelas aves migratórias provavelmente, ela chega até o hemisfério norte, né? E países que normalmente, no caso do Sudeste Asiático, não têm um controle sanitário tão rígido. Por isso, a doença permanece lá e tem essas recidivas. Ela volta com uma certa frequência para esses países e agora, infelizmente, chega ao Brasil. Ao Brasil. Agora, o Brasil é conhecido pelos seus protocolos, a rigidez dos seus protocolos sanitários, exatamente para lidar com essas doenças. Talvez seja por isso que a gripe aviária tenha demorado tanto para chegar, mesmo com ela se alastrando por outros países. Agora, o que mais, né? Toda vez que a brecha aparece, que o portão abre, a gente tem que achar uma outra forma de trancá-lo. Exatamente. Thaís, por mais rígido que seja o nosso protocolo de segurança, quem trabalha com segurança em qualquer área sabe que um dia esse protocolo ele pode falhar. E esse protocolo falhou. Por que isso aconteceu? Provavelmente por conta do contato muito próximo de aves migratórias com aves de criadouro, com granjas, né? E isso acontece exatamente em decorrência do desmatamento. Por conta do desmatamento, as manchas urbanas e rurais ocupadas, elas vão se aproximando das áreas silvestres, então a barreira biológica que poderia conter a disseminação desse vírus, ela fica muito tênue ou até mesmo inexistente. Então passa a ter um contato das aves silvestres com as aves de granja. E aí essa disseminação ela pode acontecer. A saída seria recuperação de áreas degradadas, para que as aves migratórias tivessem um corredor para fazer essa migração fora do ambiente urbano e, na medida do possível, interligar essas áreas de proteção com o que a gente chama de corredores ecológicos, para que realmente tenha um caminho que elas possam percorrer, isolando essas aves do contato urbano. A gente tem esse problema, né, da aproximação da mancha urbana das florestas, por exemplo, ocorreu com a febre amarela, com a dengue, a zika, chikungunya, que eram doenças silvestres e foram doenças que se transformaram também em doenças urbanas, né? Exatamente por conta do desmatamento. Claro, não, tem razão. São medidas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Não sem um custo. Obrigada, Pedro. Boa noite para você.